Oi, pessoal. Oi, 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 oi. Nossa, que rápido. Todo mundo chegando aqui. Peraí, deixa eu ver quem já tá aqui. A Andréia Benite, Maria Helena Candeias, lá de Portugal. Subtenente Alessandro Gomes. Diego Luiz, lá da Bahia. Saudações, painho. Tudo bem por aí? A Yane, querida. Muito bem. Carla Alves, lá do Rio Grande do Norte. É, isso é um milagre da tecnologia, que nos leva a todos os lugares. Namastê, Shilamá, Ilaá a todos. Lima Monte, querido, bem-vindo novamente. Muito bem. Pernambuco, é verdade, Carla, é verdade. Pernambuco. Muito bem. Quem mais está chegando por aí? Espera mais um pouquinho. Ah, o Diego. Saudades, painho. Saudações, querido. Saudações. Saudações. Muito bem. Costumeiramente, direita sobre esquerda, bondade sobre severidade. Muito bem. Eu estou antecipando esta live porque às 20 a nossa querida Maria Pereda vai estar ao vivo também fazendo uma live. E eu não quero que vocês percam a live dela, certo? Com muitas informações preciosas. Então eu resolvi antecipar aqui a nossa live, né? Para que então às 20 horas vocês possam também assistir lá a live da nossa querida amiga Maria Pereda, certo? Muito bem. Vamos começar com o Om. A Maria disse que não está ouvindo lá em Lisboa. O pessoal aqui do Brasil está ouvindo direitinho ou não? Pode ser um problema de transmissão aí na nossa internet, né? Tá todo mundo ouvindo? Sim, estão. Pode ser um problema de transmissão, viu, Maria? Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Reinicie sua transmissão, Maria. Aí talvez arrume. Om Namah
tarde, Tatiana. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Muito bem. Ok. Tocamos e cantamos um pouquinho. Então vamos conversar um pouquinho, né? Conversar sempre é bom. Ainda mais quando nós conversamos sobre assuntos esotéricos da sabedoria, que vão trazer iluminação para nossas almas, né? Discernimento, clareamento, né? Michele Carvalho, boa tarde. Né? Muito bem. Então vamos lá, né? Ontem, acho que talvez vocês tenham notado, né, que eu postei uma pequena nota no Facebook sobre o falecimento do ator Michael Massee. Michael Massee, que fez, entre outros, muitos papéis. Eu gostava dele, eu gostava muito de vê-lo atuar. O Michael Massee, que fez o fanboy no filme O Corvo, né? Talvez vocês se lembrem do filme O Corvo, né? Com o ator filho do Bruce Lee, né? O Brandon Lee. Muito bem, ele faleceu ontem, né? O Michael Massee, aos 61 anos, e ainda ninguém sabe, né, qual foi a causa do falecimento deste ator, né, que fez muitos papéis interessantes. Inclusive, um dos papéis que ele fez, quer ver? Vou pegar aqui, ó. Um dos papéis que ele fez foi numa série que tem o Bill Pullman, chamada Revelations. Essa série aqui, ó. Muito interessante essa série. É de 2005 e muito boa. Tem muitos segredos esotéricos aqui nesta série chamada Revelations, né? Ou Revelações, né, em português, né? Inclusive isso aqui é uma série, né? Tem aqui, são 2 DVDs muito interessantes. E eu gosto muito dessa série. Muito bem. Michael Massee, ele trabalhou aqui nessa série também. Talvez também poucos saibam, né, que o Michael Massee foi quem acidentalmente, né, matou o ator, o Brandon Lee, durante as filmagens do filme O Corvo, né? Talvez nem todos saibam, né? Mas foi o Michael Massee que estava com o revólver que acabou por tirar a vida, né, do ator Brandon Lee. Isso, evidentemente, né, quase destruiu também a vida dele, né? Ele se afastou, inclusive, do trabalho por 1 ou 2 anos, né? Não conseguia trabalhar, né? Porque imagine só, né? A pessoa está ali trabalhando com seus amigos, atores, né? E de repente ele está lá com uma arma, né? Da qual todo mundo acreditava estar carregada com balas de festim, né? E ele puxa o gatilho, né? O ator cai, né? E todos achavam que ele estava encenando, né? Levaram um tempo para perceber que realmente ele havia se machucado grave, seriamente, né? Ele foi socorrido, fez uma cirurgia que levou 10 horas, mas acabou não sobrevivendo, né? Então, a falta de conhecimento e a falta de respostas é que produzem o sofrimento. O sofrimento vem da falta de conhecimento. É a falta de conhecimento que produz sofrimento, né? Quando nós temos conhecimento, não há sofrimento. Porque sabemos, conhecemos a razão secreta do porquê as coisas acontecem no mundo, né? Muito bem, deixa eu pegar aqui um outro livro aqui. Isso. Ok.
Peguei aqui, deixa eu só abrir aqui onde eu quero deixar aberto aqui para a gente continuar esta nossa conversa. Muito bem. Muito bem. Não sei se vocês já viram também um documentário do Discovery, onde foi explicado como aquele acidente fatal aconteceu, né, com o ator o Brandon Lee. Né? Talvez vocês tenham assistido, talvez não, mas eu vou dar uma pequena pincelada aqui. Bom, 2 semanas antes da filmagem, né, em 1994, né? Espera aí só um pouquinho. Aqui, assim, você tem um bando de italianos, né? Que vocês sabem, né? Não falam, eles gritam. Muito bem. Então, assim, né? Então, 2 semanas antes daquele evento fatal, né? Aquela arma havia sido usada numa outra filmagem. E para tornar aquela filmagem realística, eles colocam, né? No cano da arma, né, uma bala sem o estopim, sem aquela parte de trás que tem a pólvora, né, e que possa detonar a bala, né? E eles esqueceram aquela bala no cano da arma, ela não estava no tambor, ela estava no cano. 2 semanas depois, quando eles foram fazer a filmagem do Corvo, né? Então o que aconteceu, né? Eles colocaram uma bala de festim, né, ali no tambor, né? E essas balas de festim, elas vão ter mais pólvora do que o normal. Por quê? Para produzir um brilho quando a arma é disparada, né? E ninguém sabia que dentro do cano do revólver havia uma bala de verdade. Quando o Michael Massey puxou o gatilho na cena, né, aquela pólvora toda da bala de festim impulsionou a bala que estava no cano e essa bala acabou então matando o ator, o Brandon Lee. Né? Muito bem. Este evento, né, ele entra dentro de um segredo esotérico da Torá, que é chamada Lei do Homicídio Acidental. Que nós vamos explicar aqui o que é a Lei do Homicídio Acidental. Né? Bom, acidental já diz, né? Ninguém tinha intenção, né, de ferir ninguém. Né? Ela foi, entre aspas, acidental. Tá certo? Né? Então, você vê quantos pequenos eventos conduziram até aquele momento, né? Que mostram que, evidentemente, uma lei, né, superior arquitetou aquilo para aquele momento. Né? Que lei é esta? A lei do karma. Né? De forma que ninguém jamais, né, poderia pensar que naquele cano havia um projeto de verdade. Inclusive porque o especialista, né, em armas de fogo, né, ali contratado para o filme, tinha saído mais cedo. Havia sido dispensado. Olha só quantos pequenos eventos, né, até chegar naquele momento, né, crucial ali, naquela cena então, onde essa fatalidade aconteceu. Tá? Então, olha, aqui, deixa eu ver aqui, aqui na Torá, tá? Aqui na Torá, tem uma parte no livro do Êxodo, a partir do capítulo 21, que é chamada porção Mishpatim. E esta porção Mishpatim, significa sentenças em hebraico, contém as leis da reencarnação. Elas estão neste trecho da Torá, no livro do Êxodo, chamado Mishpatim, a partir do capítulo 21 do livro do Êxodo. Por exemplo, né, uma das leis de reencarnação que foi mal interpretada propositalmente para fazer parecer
que, entre aspas, o Deus dos hebreus era sanguinário, matador, assassino e coisa parecida, é quando se fala no olho por olho, dente por dente. Né? Então, este trecho, né, contido aqui na Parashá Mishpatim, foi interpretado de forma a fazer parecer, né, que a lei da Torá era injusta, né, muito injusta, né, e por isso, né, instalou-se também, junto com isso, perseguição aos judeus, aos hebreus, matança, assassinato, em função, né, proibiu-se ensinar Torá, os romanos fizeram isso, né, esses mesmos romanos que hoje governam o mundo, né, eu vejo muitas pessoas aí lutando, né, para caírem nas graças do romanismo, né, com coisas do tipo, nossa, eu gostei do que aquele Papa fez, tal, né? Muito bem. Então, as leis de Mishpatim, na verdade, são as leis do karma. A Torá não diz em lugar nenhum, né, no sentido literal, olho por olho, dente por dente, no sentido que, por exemplo, se alguém ferir alguém no olho, né, então essa pessoa também teria que ferir aquele outro no olho. Ou nos dentes, assim por diante. Não tem nada a ver, tá? Por exemplo, quando o sagrado, né, bendito seja ele, né, se revela a Moisés, né, quando ele estava em Madian, né, apacentando os rebanhos do seu sogro Itró, uma das coisas que o sagrado diz para Moisés é quem é que fez o que vê, o que não vê, o que fala, o que não fala. Então, as leis, né, de Mishpatim, as leis do karma são regidos pelo sagrado, ok? Mas de fato e verdadeiramente, nós somos os responsáveis por elas. Por quê? Porque fomos nós, né, com nossas ações, que criamos um espaço para que estas leis de correção espiritual sejam aplicadas sobre a humanidade, né? Então, nunca existiu olho por olho, dente por dente no sentido literal, né? Como o próprio Gandhi disse, né? Olho por olho, dente por dente, né? Todos nós vamos acabar banguelos e cegos. Claro que Gandhi sabia, né? Como um sábio que ele era, que esta lei de Mishpatim da Torá não era literal. Mas, você sabe, a maioria do povo caminha sobre a terra da ignorância. Não sabem nada dos segredos esotéricos da sabedoria. Então, evidentemente, não se dá para conversar com todo o povo, né, no sentido esotérico. Né? Então, muito bem. Então, jamais, por exemplo, né, o divino, né, na Torá, comandou que alguém matasse alguém, ou que alguém ferisse alguém no olho, a fim de reparar o mal ou o dano que lhe havia sido feito. As leis de Mishpatim são as leis da reencarnação. Tanto que a Parashá Mishpatim, né, a porção Mishpatim, a porção sentenças na Torá, ela começa estranhamente, né, dizendo: quando comprardes um escravo hebreu, ele te servirá 6 anos e no 7º sairá livre. Esse é o primeiro verso da porção Mishpatim. Quando comprardes um escravo hebreu, 6 anos ele te servirá e no 7º sairá livre. Espera aí. Não foi o sagrado que através de Moisés libertou os hebreus do Egito? E isso também é esotérico? Como é que então o sagrado, bendito seja ele, propõe dizendo, quando vocês comprarem um escravo hebreu, né, ele te servirá 6 anos e no 7º sairá livre? Primeiro, né, o escravo hebreu refere-se à alma, né, que desce ao Egito, que é o corpo, a fim de fazer as suas correções espirituais. Né? A palavra ano, em hebraico, que é Shaná,
ela tem a gematria, o valor numérico, né? O resultado do cálculo das suas 3 letras hebraicas, que é Shin, Nun e a letra Re, em 355, que é o mesmo valor da palavra Sefirah, que se refere às emanações da Etz HaHaim, a árvore das vidas. Então a palavra ano está se referindo, na verdade, ao processo de correção espiritual das almas, né? Que pode levar de 7 a 70 anos. Isso depende, tá? Ou seja, 7 sefirotes, que é Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Esod, e em Malhut, no 7º ano, que é a Shemitah, né? O ano sabático. E por que ano sabático? Ano sabático porque as leis do karma não são aplicadas no 7º ano. No 7º ano há um descanso e o karma não é requerido. Tá? Por isso, ano sabático. A mesma coisa se refere quando na Torá, né, é dito 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. Tá? O trabalho ali refere-se a correções espirituais, né, para que possamos nos libertar da samsara, da roda kármica. E no 7º descansarás. Então nós estamos aqui para fazer um trabalho espiritual para a correção, né? Daqueles que ainda, por exemplo, possuem karma, né? O karma, e a palavra karma, no sânscrito, correção também, não indica punição. Não é punição, é uma oportunidade. Uma oportunidade para atingirmos o despertar e nos tornarmos iluminados. É só com o trabalho dentro da roda da samsara que nós temos esta oportunidade. A palavra em hebraico é tikkun. Ok? Então, aproveitando que a Maria chegou aqui, ó, Maria Pereira, né? Eu estava explicando que eu fiz a antecipação dessa live, eu ia fazer às 20, mas aí eu descobri que a Maria ia fazer uma transmissão também às 20, né? Então, a fim de não atrapalhar, né? Com 2 transmissões da sabedoria, né? Ciência e outras coisas mais, e deixar vocês divididos, né? Eu antecipei a live para cá, para que depois vocês possam correr lá na live da Maria e assistirem, né, a live com a Maria querida e aprenderem um pouquinho mais. Não? Imagina, atrapalhou não, querida. Muito bem, então aqui, ó. Agora vamos lá, então, a lei do homicídio acidental. Né? Nós falamos do Brandon Lee, né? Do fatídico acidente, né, que ceifou a sua vida, um ator magnífico, né, um lutador de artes marciais como o pai dele, né? E tem uma coisa muito interessante que eu vou falar para vocês aqui. É muito interessante isso. O Bruce Lee, né, em meados dos anos 70, né, ele havia feito um filme chamado Jogo da Morte. Eu não sei quem assistiu esse filme do Bruce Lee chamado O Jogo da Morte. E nesse filme, O Jogo da Morte, o Bruce Lee é um ator, né, que estava sendo, acho que, perseguido por uma certa máfia, alguma coisa assim, e que simula a morte dele durante as filmagens de um filme, onde ele é atingido por um projétil, disparado por uma arma de fogo e morre. Mas, na verdade, ele estava simulando aquilo, né? Depois ele reaparece para requerer a vingança daquelas pessoas que haviam lhe prejudicado. Né? Que engraçado, né? As pessoas dizem assim, a arte muitas vezes imita a vida, né? Ou a vida imita a arte, né? Muitos anos depois, o próprio filho dele, durante as filmagens, né, do filme O Corvo, acabou sendo atingido por um projétil verdadeiramente e veio a falecer. Né? Que coisa! Que coisa! Uhum. Muito bem. Então, é lógico, evidentemente, que nós temos aqui, né, agindo, né, as leis de Mishpatim. Né? E muita gente pensa que a morte vem como punição. Isso não existe.
Isso não existe, tá? A morte não é uma punição. Vocês devem ter visto aquele meu vídeo, né? Sobre a reencarnação, o segredo mais bem guardado. Eu peguei um trecho de uma série magnífica chamada Intruders, né? E coloquei naquele vídeo, onde é explicado isso. A religião quer que você pense assim, que a morte é uma punição. Mas a morte não é punição, porque a morte não existe. A morte é uma ilusão, né? Dentro desse construto. É somente o atravessar da cortina para uma outra dimensão, para uma outra reencarnação, para outro universo. Tá? E, de acordo com o Zohar Sagrado, né, a reencarnação é instantânea, porque a alma não é dominada por tempo, espaço e movimento. Esta coisa não exerce influência sobre a alma. Tá? Esta perspectiva rude de tempo e movimento é imposto sobre a alma enquanto ela está no corpo. É a consciência do corpo que é regida por tempo, espaço e movimento. Porque a alma não. Por isso, quando fazemos projeção astral, né? Por isso, quando fazemos viagens astrais durante o sono, né? Entramos em todo tipo de universo, em qualquer tempo, em qualquer época, e acessamos memórias e sabedoria e uma série de outras coisas, porque a alma não está limitada por tempo, espaço e movimento. Tá certo? Né? Muito bem. Isso é uma perspectiva rude imposta pelo corpo. Né? Então vamos a este enigma, né? A lei do homicídio acidental. Né? Eu vou ler aqui primeiro em hebraico, depois eu vou ler uma tradução aqui, né? Aproximada, claro, né? Porque não é possível fazer uma tradução perfeita do hebraico para qualquer língua que seja, porque o hebraico é um código, né? E não dá de forma alguma para se fazer uma tradução perfeita. Todas as traduções do hebraico são interpretativas. Tá? Por isso que existe, a maioria das traduções são uma porcaria. São confusão, perplexidade. Porque as pessoas que traduziram não conheciam os códigos. E traduziram de acordo com a sua rude perspectiva religiosa. Né? Imposta então sobre estas palavras da Torá. Né? Certo? Então, aqui, a Torá diz assim, né? Va'asher lo tzada v'ha'elohim inna leyado ve'shanti lecha makom asher yanum shama. Né? Traduzindo aproximadamente isso daqui, seria algo do tipo assim, né? E se um homem matar outro, mas Deus causou o acontecimento, né? Então Moisés aqui dizendo, ele diz o seguinte: eu indicarei um lugar para onde ele possa fugir e se esconder. Se esconder do quê? Né? Então, aproximadamente, a tradução disso aqui diz: se um homem matar outro, mas o divino causou o acontecimento, eu indicarei um lugar para onde ele possa fugir. E, entre aspas, se esconder. Deixa eu ver essa tradução aqui. Como é que está? Deixa eu ver aqui. Esta tradução, como está? Ela diz o seguinte, essa tradução aqui. E aquele que não armou cilada, e Deus lhe destinou que o homem fosse morto por sua mão, eu lhe assinalarei um lugar em que ele se refugiará. Tá? É a tradução aqui, ó. Vou ler de novo, né? E aquele que não armou cilada, e Deus lhe destinou que um homem fosse morto por sua mão, eu lhe assinalarei
oh meu Deus, assinalarei um lugar em que ele se refugiará. Muito bem. Então essa é a lei do homicídio acidental. Como que ela acontece, né? Uma pessoa matou outra, mas ele não premeditou, ele não armou cilada, né? Simplesmente aconteceu. Quer ver um exemplo? Ninguém é o Pateta, certo? Daquele desenho que o Pateta andando, ele era um cachorro normal, né? Mas quando ele entrava no carro, ele se tornava um assassino. Não sei quem lembra desse desenho. Né? É um desenho antigo do Pateta. Ninguém é o Pateta. Quer dizer, né? Ninguém entra num carro com a intenção de hoje eu vou matar um. Certo? Às vezes ele está dirigindo, né? E acontece, entre aspas, um acidente, né? Ou um atropelamento. E uma pessoa então morre por sua mão, por sua ação. Mas ele não premeditou aquilo. Tá certo? Aquilo aconteceu. Né? Então essa é a lei do homicídio acidental. Né? E por que então Moisés diz, eu vou assinalar um lugar onde ele possa se esconder e se refugiar? Por causa do vingador do sangue. Aqui é outra parte do mistério. Tá? O vingador do sangue, em hebraico Goel Hadam. Na verdade, literalmente, Goel Adam, em hebraico, é o redentor do sangue. Tá? Por quê? A alma da pessoa que foi assassinada, ou que morreu, né, requer do divino, né, que ela seja vingada. Tá entendendo? Então, né, o divino, por exemplo, vai verificar, né, se aquela pessoa a quem se destinou que aquela outra morresse pela sua mão, que não premeditou o assunto, mas que tinha alguma mancha, algum karma, que requer então a sua correção. Tá? Então a alma sobe diante do divino, do sagrado, e requer então a vingança pelo seu sangue que foi derramado. Por quê? Porque está escrito na Torá que a alma está no sangue, a nefesh. Né? Não sei se vocês já viram lá em Israel, né? Quando tem um acidente, ou um atentado, alguma coisa, né? As pessoas pegam panos, né? E recolhem o sangue, né? Que foi derramado. Que aquilo vai ser enterrado com a pessoa. Tá? Muito bem. Quer ver? Aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, né? Tem uma cena assim, quando, né, Jesus está sendo açoitado, e aquilo é pura ficção, porque, não aconteceu daquele jeito, né? A questão, né? Mas ali tem uma cena que, acho que é Maria, né? Vai recolhendo o sangue, né? Que foi ali derramado. Isso porque está escrito, a alma está no sangue. Então tá. Então o Goel Hadam, né? O vingador do sangue, né? Ele vai requerer a vingança. Tá? Então o que acontece, né? É permitido aquela pessoa que matou acidentalmente, que não premeditou o assunto, que ela possa se esconder no que antes, né, eram chamados de Arei Miklat, né, as 7 cidades de refúgio, que é também um segredo esotérico que se refere à reencarnação. Tá? A alma pode se esconder em outro corpo. Mas de fato, quando os sábios explicam sobre as Arei Miklat, as cidades de refúgio, eles se referem ao estudo da Torá e da sabedoria, porque o estudo da Torá é que pode proteger uma pessoa do seu karma. Tá? Como está dito no Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então lá em hebraico, né? Yoshev Beseter, Elion Be'etzel Shaddai. E Shaddai é Metatron, que é o instrutor da sabedoria. Então, quando o verso está falando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o esconderijo
é o estudo da sabedoria que pode proteger uma pessoa do seu karma, do seu tikkun. Tá entendendo? Ok. Né? Espera aí que, vamos ver aqui. Então, essa questão, a Carla está perguntando assim, mas se não foi premeditado, né, foi um instrumento para que de fato acontecesse, então essas duas as partes têm karma para corrigir? Sim e não. Tá? Porque na verdade assim, né, aquela pessoa, né, que iria morrer, ela já estava destinada àquele evento, ao evento da passagem, então o universo precisava apenas da oportunidade, tá? A oportunidade, porque uma pessoa muitas vezes está destinada à passagem, pode até se livrar dela. Isso chama-se inteligência divina, sabedoria. A gente vê isso nos filmes, né? Por exemplo, né? Costumeiramente filmes policiais, né? Ou filmes místicos, né? Onde os heróis, né? Os mocinhos ficam driblando a morte, né? Então, há até sabedoria para isso, né? Para se esconder do anjo da morte, tá? E se livrar até que a pessoa consiga, de fato, fazer a correção e ela não precisa morrer, tá? Por exemplo, o que aconteceu com Caim, né? Quando ele matou o irmão dele. E quando Caim matou o irmão, e a Torá diz, né? Quando Deus fala com Caim, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Em hebraico não está escrito assim, dessa forma, né? Mas a palavra que aparece lá é damei. Os sangues, não o sangue, mas os sangues, no plural, do teu irmão, clamam a mim desde a terra. Por quê? Porque ali estavam, né? O clamor de todos aqueles que seriam assassinados no futuro em função daquela ação. Isso aqui é bem quântico, né? Cai muito dentro da mecânica quântica, né? Porque uma ação contém o todo. Uma ação não só afeta a mim, ela afeta o universo inteiro. É como uma semente. Então, uma ação positiva afeta positivamente o universo todo. Uma ação negativa afeta negativamente o universo todo. Isso é quântico. Tá certo? Então a Torá diz: os sangues do teu irmão clamam a mim desde a terra, né? Porque todas as pessoas que seriam assassinadas, né, estavam inclusas naquela ação que Caim colocou em movimento. Mas aí, como nunca ninguém havia morrido, né, foi o primeiro homicídio do mundo, né? Caim não sabia que o irmão morreria. Ele não sabia disso porque ninguém tinha morrido antes, né? Ele se arrependeu profundamente. E o Zohar fala que foi o arrependimento de Caim que canalizou a misericórdia divina para o mundo. Porque Adão tinha cometido seu pecado, mas não havia se arrependido. Mas quando ele viu o que Caim havia feito e como o divino havia se voltado para Caim, né, perdoando parte da sua sentença em função, né, do karma que ele havia colocado em movimento, né, e é por isso que está escrito que então Deus marcou Caim na testa, né? E aí tem muita tolice escrita por aí sobre isso. Mas de fato o Zohar explica que Deus colocou uma letra, um sinal, porque a palavra na Torá é ot. E ot significa letra. Que Deus colocou uma letra na testa de Caim. Essa letra é a letra Vav. Espera aí. Esta letra era a letra Vav do alfabeto hebreu, né? A letra Vav do alfabeto hebreu. E que de acordo, né, com a sabedoria, deixa eu achar aqui a letra Vav aqui no meu... Ah, ela aqui. A letra Vav, essa daqui, né?
que ela tem o poder de atrasar a lei de causa e efeito. A meditação com a letra hebraica Vav tem o poder de atrasar a lei de causa e efeito, dando-nos tempo para encontrar a semente negativa, a causa e erradicá-la. E assim não haverá karma para ser corrigido, porque a semente foi corrigida. Tá? Muito bem. Quem assistiu o Efeito Borboleta? Quem foi que assistiu Efeito Borboleta? Lembra do filme Efeito Borboleta? Quem assistiu o filme Efeito Borboleta? Que envolve inclusive também mecânica quântica, né? O filme Efeito Borboleta fala sobre isso, sobre mudar a causa para mudar o efeito, né? Tá certo? Mudar a causa para mudar o efeito. E isso pode ser feito através da meditação. Nós podemos voltar lá atrás na causa. A alma tem este poder, porque ela não está presa, né, limitada, né, por tempo, espaço e movimento. Então a alma tem esse poder de retornar até o momento da causa, modificá-la ou erradicá-la. O rei Salomão, Shlomo HaMelech, né? O rei Salomão, ele disse o seguinte, né? Entre outras coisas, ele disse assim: há tempo para plantar e há tempo para erradicar o que foi plantado. Né? Qual é, né, a interpretação religiosa disso? Está falando de árvores, né? E semeaduras no campo. O rei Salomão disse: há tempo para plantar, ou seja, para criar causas, mas também há tempo para erradicar a semente que foi plantada, ou seja, a causa que foi colocada em movimento. Por quê? Porque no mesmo texto, capítulo 3 de Correlete, né? Ou Eclesiástico, ou Eclesiaste, né? O rei Salomão diz, né? O que existe já existiu. E o que existirá já existe agora. Presente. Passado e futuro se unem para criar o presente. O que indica que nós podemos acessar o passado e podemos também acessar o futuro e criar modificações no presente. Certo? Né? Então Deus foi lá e colocou a letra Vav na testa de Caim, né? E o protegeu, né? Ele ficou protegido das leis de causa e efeito. Né? A Maria está falando aqui de 2 filmes: Tomorrowland, que eu não assisti, é com George Clooney, né? E Efeito Borboleta. Então eu recomendo inclusive que se assista Efeito Borboleta. Eu tenho um livro, um dos meus livros, né? Chama-se Efeito Borboleta Erradicando o Caos. Né? Um dos meus livros chama-se Efeito Borboleta Erradicando o Caos, que vai conter lições que vão dar a vocês oportunidade para ampliar vossas consciências e compreender esse mecanismo da lei de causa e efeito. Tá? Vocês vão encontrar lá no Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br. Tem o livro Efeito Borboleta Erradicando o Caos. Né? Então, a lei do homicídio acidental é isso, né? É que simplesmente foi uma oportunidade para, entre aspas,
requerer o karma de alguém. Então, o fulano estava dirigindo, por exemplo, e de repente, né, atravessa uma pessoa na frente do seu carro. Né? Ele não premeditou isto. Né? Mas o que está escrito? Se um homem matar outro, mas o divino causou o acontecimento, né? Então Moisés, eu indicarei o lugar para onde ele possa fugir e se esconder, né? Por quê? Porque a pessoa, né, que matou, a pessoa, ela não adquire karma em função daquela ação. Por quê? Porque não foi premeditado. Ela não armou cilada. Ela não criou um plano. Hoje eu vou matar fulano. Então ela não adquire karma. Tá? Por exemplo, vou contar aqui uma historinha muito interessante para vocês. Né? Sobre o Buda. E sobre aquele que atinge a consciência crística. Por quê? Ele já fez todas as correções da Sansara. Ele não tem mais karma. Então, ele vem para uma determinada vida para atingir a iluminação, né? E ser o Cristo daquela geração, o Buda daquela geração. Né? Por isso, na doutrina de Buda, está escrito que, né, quando um Buda vem ao mundo, ele desperta. Porque é impossível para ele não despertar. Entende? Então, tem essa história muito interessante. O Buda, uma vez, foi fazer um passeio, ou uma viagem, com seus discípulos, com alguns dos seus discípulos. E eles pegaram um barco. Né? E o Buda descobriu que naquele barco havia um ladrão. Tá? E o Buda foi e matou o ladrão. Aí, questionado, a questão é por que o Buda, né, que ensina e ensinou que toda a vida é preciosa e que ninguém deve ser prejudicado, matou o ladrão. Né? Então, qual é a explicação? A explicação é a seguinte: o Buda viu que o ladrão, como ele era o Buda, o Cristo, né, ele viu o futuro, que o ladrão ia prejudicar os seus discípulos, ia causar uma ferida para eles, né? Que na outra vida eles iam ter problema por causa disso. E também ia adquirir karma em função da ação dele. Né? Então o Buda matou o ladrão porque assim ele livrou os seus discípulos, né, de serem prejudicados, e também o bandido de adquirir karma pela ação que ele ia colocar em movimento. E como o Buda não adquire karma, e isso está de acordo com os segredos do portão das reencarnações, porque uma vez que ele fez todas as correções, não é possível para ele ser mais manchado por uma ação negativa. As suas almas são protegidas, que caso ele venha, né, a cometer alguma ação negativa, né, as suas almas não são prejudicadas. E o Buda, como sabia disso, então foi e permitiu ao ladrão passar a cortina para outra vida, dando-lhe oportunidade para correção, né, livrando os seus discípulos e livrando o próprio bandido, né, de adquirir karma. E o Buda então não adquire karma. Certo? Né? Muito bem. Claro que esta ação não cai dentro da lei do homicídio acidental, tá certo? Mas há outro profundo mistério aqui. Né? Deixa eu ver aqui. Né? As pessoas estão perguntando como fazer isso. Eu vou recomendar para vocês lerem o livro. Porque é muito amplo. Não, se eu for explicar, né, com detalhes, né, não vai dar certo. Né? Porque a live não é possível você explicar todos os pormenores envolvidos naquele mistério esotérico, naquele segredo esotérico, tá certo? Então eu recomendo vocês assistirem o livro, né? Lerem o livro, né? Efeito Borboleta, Erradicando o Caos, né? Que vai ser interessante para vocês. Uma vez, muitos anos atrás, eu fiz uma pequena conferência na nossa sinagoga, quando nós tínhamos, né,
intitulado Efeito Borboleta. E algumas pessoas participaram. E aquelas pessoas entenderam o segredo e modificaram suas vidas, né? A ponto que todas elas prosperaram depois. Olha que interessante, né? Ok. Deixa eu ver aqui. A Carla está perguntando aqui, mas se essa pessoa foi somente um instrumento, qual o significado disso? Se não é kármico. É a oportunidade, querida. Entendeu? Porque dentro desse mundo aqui, né, as coisas funcionam através de oportunidades, aberturas, precisam ser feitas, certo? Deixa eu ver aqui. O bem pode ser definido, a Maria está dizendo, tal e qual está no Mahabharata. O maior benefício para o maior número de pessoas, o mesmo em detrimento de alguns. Krishna fez o mesmo com Arjuna, ensinando sobre este tema. E nosso amigo Vulcano também, né? O que ele disse para o almirante Kirk, né? Naquele episódio, né? A Ira de Khan, né? Qual que foi que ele disse mesmo? Quem lembra? A vida de muitos, né? Em detrimento de um apenas, ou de um em detrimento de muitos. E aqueles dois episódios, a Ira de Khan e a Procura de Spock, são sobre reencarnação. Vocês não sabiam disso, né? São sobre reencarnação. Porque o Spock, vocês lembram, era judeu, né? Conhecia o Zohar Sagrado, seus mistérios e segredos, e ele imprimiu tudo isso na série, né? Star Trek. Estão os dois episódios, A Ira de Khan e A Procura de Spock, são sobre reencarnação. Eu já dei aulas, inclusive, usando esses dois episódios. Um outro filme interessante que fala sobre karma, que é muito, muito, muito profundo, muito interessante, né, é A Morte Pede Carona, de 1986. Usei muitas vezes esse filme. E assim, o resultado das aulas eram todo mundo de boca aberta. Né? Embasbacados, né? Com todos os códigos inseridos dentro daquela obra, né? Então vocês entenderam a lei do homicídio acidental? O ator Michael Massey, que morreu ontem, né, não premeditou matar o Brandon Lee. Foi a oportunidade, né? Mas foi a lei do karma que preparou tudo aquilo a ponto de que aquela bala havia sido esquecida dentro do cano da arma. E eles não viram, porque o especialista em munições havia sido dispensado. Né? Quando colocaram a bala de festim, né, a explosão da bala de festim impulsionou a bala que estava no cano. Ela viajou à velocidade do som, fez um estrago, porque ela entrou pelo abdômen do Brandon Lee e se alojou na coluna dele. Muito bem. Né? Deixa eu ver aqui mais o que. Flávio, eu não entendi muito bem aqui. Acho que você vai ter que explicar um pouquinho mais, né? Existe alguma relação com o que os cristãos afirmam em relação à morte de Yeshua? Exatamente ao que você está se referindo? Para eu poder entender, senão eu não posso explicar. Né? Em relação ao bem, assim como na história de Buda, que acaba de contar. Me perdi aqui. Mas a gente se encontra. Né? Para eu poder me situar aqui, né, a respeito do que exatamente você está falando. Né? Porque tem muitos eventos, né? Aí, muitas histórias sobre Yeshua que são até muito mal interpretadas. Né? Mas também há aquela frase, né, muito, muito famosa, né? Aquele que pela espada matar, pela espada morrerá. Tá? Claro que isto não é literal. A primeira interpretação, a primeira compreensão nunca é o literal. Né? O literal cria veneno. Né? O literal cria veneno. Angélica, minha querida Angélica, né? Shalom, Yedidá, shalom, shalom. Muito bem, seja bem-vinda. Então é isso, né? Tudo neste mundo funciona através de sementes. Uma vez,
Isso aqui é interessante, né? Eu fui convidado para palestrar para alguns professores, né? Numa escola. Né? E eles estavam discutindo como ajudar os alunos, né? E eu percebi que estava todo mundo perdido, ninguém sabe, porque há muitas ideias e muitas ideias desconexas e muitas sem fundamento algum, muitas propostas por razão de ego, né? Porque, né? Mas não realmente com sabedoria. Então eu peguei aqueles professores, né? E disse o seguinte: olha, eu vou contar uma história aqui para vocês. E eu quero, à medida que eu for contando essa história, né, vocês vão imaginando essa história na mente de vocês, tá certo? Então eu comecei propondo o seguinte para os professores: vocês estão no campo, certo? Estão descalços sobre um gramado verde, maravilhoso. Vocês podem sentir a grama entre os vossos dedos. Né? Ok. Agora vocês estão caminhando em direção ao nascer do sol. Tá? De repente, na vossa senda, no vosso caminho, vocês se deparam com uma árvore. A pergunta é: o que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? Né? Então vamos relembrar. Vocês estão no campo, estão descalços, estão caminhando num gramado verde em direção ao nascer do sol. De repente, vocês se deparam com uma árvore. Pergunta: o que é que vocês estão vendo? Alguém quer se arriscar aí, que vocês estão imaginando, né, isso também? O que vocês estão vendo? Bom, a maioria das pessoas que estavam ali na sala, dos professores, responderam, né, como a Angélica aqui, uma árvore. Alguns disseram: eu estou vendo as folhas. Eu estou vendo os galhos. Outros, né, disseram: eu estou vendo as flores. Outros: eu estou vendo os frutos, né? Então eu disse para eles o seguinte, né? Isso tudo que vocês estão vendo foi o que foi colocado diante de vocês para que vocês vejam. Mas a árvore é resultado de alguma coisa. Tá? A árvore é um resultado da semente. E tudo que a árvore seria já estava incluído na semente. Olha a mecânica quântica de novo, aqui. E tudo o que a árvore seria já estava incluído na semente. Não é o vento que entorta os galhos da árvore. Isso já estava escrito no seu DNA. O que a árvore seria já estava codificado no seu DNA. E é por isso que Shlomo Amelech, o rei Salomão, disse: há tempo para plantar e há tempo para erradicar o que foi plantado, ou seja, modificar a semente. Quem assistiu a Casa do Lago? Quem assistiu a Casa do Lago? Alguém assistiu a Casa do Lago? Com Keanu Reeves e a Sandra Bullock? Quem assistiu a Casa do Lago? The Lake House, em inglês. Hã? Aquele filme é sobre o que, gente? É sobre isso que nós estamos falando aqui.
sobre modificar a semente. No final, a Sandra Bullock, que já tinha encontrado com Keanu Reeves no começo do filme, quando ele foi atropelado na frente dela, certo? E morreu, porque ela fez tudo para salvar a vida dele e não conseguiu. O que acontece? Ela vai e modifica o evento todo, salvando a vida dele. Tudo dentro deste mundo é mutável. Pode ser modificado através da inteligência ampliada, de uma consciência expandida através da sabedoria. Nós podemos modificar os eventos. E isso que eu estou falando para vocês, eu falo por experiência, porque eu já fiz inúmeras vezes. Entende? Então, no filme Lucy, por exemplo, né? A Lucy fala alguma coisa semelhante a isso. É a falta de conhecimento, é a ignorância que mata. O conhecimento não mata. Pelo contrário. Certo? E tudo está ligado com Kavaná, com meditação, com introspecção, que é a forma pela qual nós podemos voltar nos eventos do passado e reconstruir a semente. Quem viu o meu filme, O Efeito Kivar? Quem assistiu o meu curta-metragem, O Efeito Kivar? Kivar é isso, passado. Efeito Kivar, ou seja, retornar ao passado para modificar a semente e alterar o presente. Então assistam, reassistam o Efeito Kivar, tá lá no YouTube, de graça para vocês verem. Né? Assistam novamente o Efeito Kivar para vocês perceberem isso. E aquela história foi o acontecimento verdadeiro que eu escrevi na forma de um filme. Certo? Né? Tudo nesse universo é quântico. Quântico. Então, uma pequena ação influencia o todo. Né? Por exemplo, acho que a Maria poderia nos ajudar com isso. Né? Sobre a questão do holograma, por exemplo. Né? O holograma, né? Se você pegar uma parte do holograma, uma pequena fração do holograma, né? Aquela pequena fração do holograma contém o todo. E através daquela pequena fração do holograma, você pode acessar o todo da imagem. Né? Então, uma pequena fração da imagem contém a imagem inteira. Tá? Por exemplo, quem trabalha com edição de vídeos hoje sabe disso. Você pode pegar o trecho de um filme e cortar. Tá? Esse trecho do filme. E jogar o resto fora, na lixeira. Você corta uma parte do filme, né? E joga o restante na lixeira. Mas depois, você percebeu que poderia fazer uma edição melhor. Mas o resto está na lixeira. O que você faz? Você pega a barra, clica naquela partinha do filme e estende, puxa, e ele contém o filme todo naquele pedacinho. Aquele pedacinho contém o filme inteirinho. Você só pode clicar ali e esticar, puxar e você vai ter o filme todinho novamente. Tá? Então, uma ação pequenininha contém o todo e influencia o todo. Então, uma ação positiva influencia o universo inteirinho. Uma ação negativa influencia o universo todo. Por que eu escrevi tempos atrás, né? Aquele que despertou, né? Despertou o mundo todo.
Porque um que desperta faz com que o mundo todo desperte também. É quântico a coisa. Então cada um de nós que vai despertando vai influenciando todo. É como você pegar a árvore e sacudi-la, tá certo? Vai influenciar o todo. Então alguém que despertou na árvore da vida, né, influencia a árvore inteirinha. Então um que desperta o Buda, desperta todos os Budas. Né? Certo? Olha só que coisa, né? A gente começou aqui com a lei do homicídio acidental, na Torá, né? Explicando esta questão, né? E chegamos num conhecimento muito mais amplo da questão kármica. Ou seja, ninguém precisa estar preso ao seu próprio karma. Ele pode ser eliminado. Ele pode ser modificado com ações positivas. Precisa ampliar a consciência para conhecer as coisas, né? Que é justamente o que a religião não dá para ninguém. A religião só dá medo, temor, imposição e outras coisas. O conhecimento, a sabedoria é diferente, porque ela te dá ferramentas e capacidade para ampliar a consciência. Né? E uma consciência ampliada conhece o todo. Tá? É bem simples, ó. Você está lá no centro de São Paulo. O que é que você pode ver? Lá na Avenida Paulista. Né? Você está lá no centro de São Paulo, na Avenida Paulista. O que é que você pode ver? Só prédios, certo? É só o que você vai ver. Prédios para todos os lados. Não é verdade? Mas aí, você sobe, né, no prédio mais alto e vai lá no terraço. O que é que você pode ver? São Paulo toda. A cidade inteira. Porque agora você está no alto. Tá entendendo? Então, quando a nossa consciência é desse tamanho, nós não podemos ver nada. Mas, quando a nossa consciência se amplia, nós podemos ver o todo. Certo? Muito bem. Então, é isso aí. Tá bom por hoje, né? Chega. Já falamos bastante acerca do assunto, né? Então, alguns filmes que vocês podem ver para compreender isso tudo. A Casa do Lago, A Morte Pede Carona, Efeito Borboleta, né? E outros mais que contêm este tema. Muito interessante. A Morte Pede Carona é fabuloso, 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 fabuloso. É aquele filme com Rutger Hauer, tá? De 1986. Não é a porcaria do remake que fizeram anos atrás. Tá? Na Morte Pede Carona, né, tem um segredo que muita gente não percebeu até hoje. Tá? Ah, outro filme fantástico que vocês podem ver também, é aquele filme com Tom Cruise e o Jamie Foxx, né? Colateral. É sobre karma. E vai, inclusive, ter dentro dele, né, a lei do homicídio acidental. Tá certo? Colateral com Tom Cruise e o Jamie Foxx. Às vezes, o universo permite, né, que aquele que é o cobrador do karma entre numa pessoa para cobrar o karma de outra. Ou forçá-lo a fazer a sua correção. Aquele filme é muito bom, muito interessante aquele filme. Muito bem, é uma visão holística, certo? Como a Nilma disse, é uma visão holística. Aqui, ó, a população de cães no bairro é maior que a população de seres humanos.
Muito bem, né? Ai, ai, são os cãezinhos do barro, esses bichinhos, né? Muito bem. Ok, vamos abrir o espaço, né? Para algumas perguntas e algumas colocações, né? Quem quiser, por favor, né? Muito bem. De nada, Helena. De nada. Disponha. Então tá? Tudo certo? Ah, a Neuza perguntou lá atrás. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu achar a pergunta da Neuza aqui. Espera só um pouquinho, achei. A Neuza Bastos pergunta: o karma é cobrado através de gerações? Ou seja, uma pessoa hoje pode ser cobrada por um crime do seu ancestral? Ok. Vou repetir a pergunta da Neuza aqui. O karma pode ser cobrado, né, através das gerações? Uma pessoa pode ser cobrada por um crime do seu ancestral? Muito bem, então vamos lá. A Torá, né, no Êxodo capítulo 20, né, o Sagrado diz assim: eu sou um Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos, na terceira e quarta gerações daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 2000 daqueles que me amam e observam as mitzvot, né? As conexões, né? As asserções, né? Que foram traduzidos erroneamente para mandamentos. Tá certo? No texto hebraico, a palavra gerações não existe, tá? Diz assim: eu sou um Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos na terceira e na quarta, e faço misericórdia até 2000, né, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, no Shara Gilgulim, né, o Rabino Haim Vital, de abençoada memória, através do seu mestre, o Arizal, explica que Deus não pune ninguém, tá certo? É a própria pessoa que cometeu o erro na primeira geração dela que vai ter até a terceira ou quarta roda para corrigir, né? Então, se na terceira ou quarta ele não corrige, então ele é colocado em níveis inferiores para fazer a correção, tá? Mas é a própria pessoa. Deus não castiga filhos por causa do pecado dos pais. É a própria alma transmigrando, né, dentro da família que vai fazer a correção, tá certo? Então, não há castigo e karma também não é cobrado. Essa colocação, né, de cobrança de karma é muito pesado, né? O karma é uma oportunidade para atingirmos a iluminação, para retificarmos os erros que cometemos e atingirmos a iluminação. Então, evidentemente, o sagrado não pune ninguém, né? Pelo contrário, ele dá a oportunidade para que a pessoa corrija, tá certo? A alma, né? Corrija. O nome do filme, a Helena tá perguntando, é Efeito Kivar. Efeito Kivar. Será que eu consigo escrever aqui? Deixa eu ver. Ah, eu consigo escrever aqui, ó. Pera aí. Efeito, tá? Kivar. Pera aí. Aí, pronto. Efeito Kivar. Muito bem. Certo? Disponha, Neuza, querida. Né? Ao Lodavar. Ao Lodavar. Muito bem. Quer ver? Deixa eu pegar uns filmes ali. Tem um filme que vocês têm que assistir que é sobre isso também. É sobre essa questão que pode ser modificada e tal. Peraí, quer ver?
Quando eu assisti esse filme, eu fiquei impressionado. Predestination, com o maravilhoso Ethan Hawke. Esse filme é fabuloso. Ele fala sobre reencarnação, mas usando a vestimenta da ficção científica, na forma de uma viagem no tempo. Mas é sobre reencarnação isso daqui, ó. É fantástico este filme aqui, ó. Predestination. Ou Predestinado. Ó. Predestination. Acho que eu vou até assistir hoje, viu? Porque esse filme é demais. Muito bem. Ok. Então tá. Então vamos nos despedir, né? Aí vocês descansam um pouquinho, porque às 20 tem a live da Maria lá, né? E vocês vão com certeza assistir, tá certo? Então tá. Né? Alguma pergunta a mais? Alguma colocação? Né? Então, mais uma pequena oportunidade, né? Muito bem. Tem mais alguma coisa ali? Não, deixa eu ver. Ah, o Drácula de Bram Stoker fala de reencarnação também. Porque o Conde Vlad espera 400 anos pela reencarnação da amada dele. E é ela que redime ele no final. Drácula de Bram Stoker, né? Aqui com Gary Oldman. Né? Ele fala sobre reencarnação. Ok? Aí por isso que fala o amor é imortal, né? Que o amor pode redimir todas as coisas. Né? Amor, não apego. Não confundam. Amor com apego. São duas coisas diferentes. Apego não é amor e amor não é apego. Certo? Então, não confunda, né? Bife à milanesa com bife ali na mesa. São duas coisas diferentes. Ah, sim, o novo, né? Drácula, história nunca contada, né? Jamais contada. Também é muito bom, né? Drácula, a história, né? A história nunca contada. É sobre reencarnação também. Tem pitadinhas de reencarnação nessa história aqui, ó. Né? Muito bem. Podemos modificar o nosso destino, claro. Né? A questão é conhecer o destino. Como se pode modificar algo que não se conhece? Por isso é necessário despertar. Porque ninguém pode modificar algo que não conhece. Só podemos modificar algo que nós conhecemos. Né? Então o destino só pode ser modificado se nós o conhecermos. Certo? Abraham Lincoln dizia, né? A bússola aponta para o norte. Para o norte. Certo? Mas a bússola não te mostra os percursos, os percalços do caminho. Ela só te mostra o norte. O norte é o destino. Mas o que vem no trajeto, a bússola não mostra. Pense nisso. Então, tá bom, gente. Né? Vamos nos despedir, né? E voltamos, né? Na mesma bate-caverna, no mesmo bate-canal, sei lá, né? Ou coisa parecida. Muito bem. E com outros assuntos esotéricos e místicos, né? Muito interessantes. Certo? Olha, reassistam Quem Somos Nós, Mecânica Quântica,
para vocês verem sobre essa questão, né? Certo? Uma ação pequenininha influencia o todo, né? Então, quem somos nós, né? Em inglês, what the bleep do you know, né? What the bleep do you know, né? What the bleep do you know significa que pi nós sabemos? What the bleep do you know, né? O que pi nós sabemos? Né? Muito bem. Muito bom. Quem somos nós, chama aqui, né? Muito bem. Certo, gente? Beleza? Vamos nessa então? Né? O querido Carlos Eduardo está dizendo: retorno não se referia ao retorno ao mesmo corpo físico ou personalidade, nem à reencarnação, mas sim a uma nova manifestação da mesma divindade, a mesma luz de Deus em uma nova lâmpada, ou numa nova vasilha, né? Certo? Muito bem. As águas podem ser mudadas de vasilha, né? Certo? Uma vela pode acender outras velas, sem diminuir o seu tamanho e a sua iluminação. Ok, gente, então, olha, despedindo de vocês, né? Vou indo embora então, né? E voltamos aí no outro dia, né? Para falarmos sobre outros assuntos esotéricos, né? De acordo com a inspiração do divino e sabedoria. Tá legal? Muito obrigado pela audiência. Compartilhem, né? Vamos ajudar a humanidade a atingir, né? Níveis elevados de consciência. Né? Nós podemos modificar o mundo, começamos com a mudança no nosso próprio mundo, né? Certo? Então, Shilama Ilaha, Raza Ilaha, que as vossas águas sejam preservadas de perdas, que vocês sejam zelosos com ela, né? As preservem de perdas e sejam generosos com as vossas águas, para quando a tribo precisar, que vossas facas nunca se lasquem e nem se partam. Sabe o que eu estou falando, né? A glândula pineal. Tá? Então, beleza. Razá e lá.